Sou do professor Dr. Alexandre Lourenço pela APA, o Dr. Herberto Silva e sou a doutora Rafaela, todos os presentes. O Dr. Herberto Jesus e a pessoa da doutora Rafaela, todos os presentes. Agradeço o convite de estar presente e aquilo que venho falar, no fundo, são de medicamentos inovadores e medição de resultados. Um assunto e um tema que hoje está muito em voga e que nós começamos a dar os primeiros passos. O César Rame tem uma cultura organizacional que permite a inovação, o facto de ser um hospital de linha, de fim de linha, o facto de gostar de tratar de acordo com o estado da arte, também a obrigatoriedade que tem de reter valor, obriga a que a inovação seja algo sempre presente, porque senão, sendo um hospital de ultraperiferia, corre o risco de perder os seus talentos. Era a evolução dos custos que tinha apresentado, os medicamentos que tinham maior peso, o nicho de doentes e os medicamentos que mais se gastou, e íamos exatamente aqui se o nosso investimento estaria ou não a ter resultado. Aquilo que partimos foi da definição do Health Economics and Outcomes Research, no fundo da necessidade de medir e avaliar os nossos resultados em saúde, de perceber que resultados são esses e se cientificamente eles estão de acordo com as boas práticas e trazem os resultados certos em termos de saúde que se pretende nos pacientes, e por fim perceber também que da confluência destes dois campos vai sair e tem que sair obrigatoriamente os dados e as luzes suficientes para se tomar decisões. O que é que acontecia? A região aderiu também ao Formulário Nacional de Medicamentos e, portanto, teve participação ativa na Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica. E isto, apesar de sermos Serviço Regional de Saúde, foi feito um protocolo. A nível nacional, a indústria, para poder ter um medicamento inovador no mercado, tem que submeter o medicamento à avaliação. Esse medicamento é avaliado pelos CADs, Inovação Terapêutica e Avaliação Económica, os dois pontos, apesar de já ter AIM e estar autorizada a sua introdução no mercado. E depois, a nível já das comissões, quando um médico decide prescrever um determinado medicamento, ele, para ser autorizado, tem que ser validado pela CFT, e está tudo bem se ele estiver no formulário e tiver avaliação económica prévia. Se não tiver, terá que ser colocado no CIADS, portanto, nos sistemas de tecnologias de informação do Infarmed, para poder ser autorizado e para o doente poder fazer o medicamento. A Comissão de Farmácia Terapêutica tem por obrigação monitorizar os medicamentos e é nesse âmbito que eu fui destacada para esta função, a monitorizar a prescrição interna, promover também estratégias efetivas de utilização racional do medicamento. Isto está regulamentado no despacho 2325 de março de 2017. Nós, entretanto, tínhamos criado aqui na Madeira uma base de dados para a CFT em acesso. Portanto, não temos assim tecnologias altamente inovadoras, nem um software todo pomposo, mas com aquilo que era possível foi criado uma base onde todos os membros da comissão tinham acesso e davam os seus pareceres. Os dados são colocados por um administrativo na base, são enviados pelos serviços, são colocados por um administrativo na base. Os pedidos são divididos pelos diferentes membros da Comissão de Farmácia Terapêutica, são colocados também os preços pelos serviços farmacêuticos e depois os parceiros ficam todos registados numa base que é partilhada por todos os membros e de onde também se consegue extrair semanalmente, em cada reunião semanal,
consegue-se extrair também o valor dos medicamentos que foram aprovados e que são submetidos ao Conselho de Administração para autorizar. A nível do sistema informático no Átrio também foram desenvolvidas duas ferramentas que estão na parte do núcleo farmacêutico, onde fica registado os medicamentos que foram autorizados, aprovados pela Comissão e autorizados pelo Conselho de Administração, que ficam registados o nome do doente, que fica o serviço, o medicamento, e onde é colocado já a data de início, a data de fim e ainda a própria indicação para a qual esse medicamento foi aprovado. Depois, em termos de indicadores, aquilo que nós temos essencialmente, e eu pus aqui a oncologia porque foi o caso que nós nos debruçamos mais, mas os indicadores mais utilizados, usamos aqueles da literatura e aqueles que estão e em que se baseiam os próprios ensaios clínicos que dão aprovação ao doente, que é a sobrevida livre de progressão, a sobrevivência global, o tempo de progressão, o tempo de tratamento, a duração da resposta, a resposta completa, taxas de resposta e por aí fora. Depois usamos uma metodologia de análise retrospectiva, cujo objetivo primário na área da oncologia foi determinar a mediana do tempo de utilização do fármaco, com o seu mínimo e com o seu máximo. O objetivo secundário é avaliar o valor acrescentado da terapia e no valor no mundo real. A segurança, não nos debruçamos essencialmente sobre ela porque era inerente ao facto que se o doente estava a fazer um medicamento até ter interrompido, é porque a toxicologia tinha sido bem gerida e, portanto, tínhamos conseguido gerir, o médico tinha conseguido gerir a terapêutica e o doente. Também não houve exclusão de doentes como se fazem nos ensaios clínicos, nem nada que se pareça, porque são dados de vida real, e aquilo que se fez foi recolher os dados da Comissão de Farmácia Terapêutica, o tratamento estatístico dos dados, a determinação do tempo de utilização do fármaco, foram consultados os médicos assistentes e revistos os processos, a revisão de tratamento de dados pela estatística e a comparação dos resultados com os ensaios. E aquilo que nós tivemos foi uma agradável surpresa. Nós apercebemos que aqueles medicamentos mais caros e para os quais tínhamos feito a avaliação em diferentes patologias, os nossos resultados a azul sobrepunham-se, as nossas medianas de utilização superavam aquelas sobrevidas livres de progressão para os quais os estudos tinham sido desenhados e para o qual o medicamento tinha sido financiado. No caso verde foi o caso em que igualou, portanto também não estava abaixo, e houve apenas 2 desvios que provavelmente tinham a ver, e nós na altura tivemos a ver no caso da enzalutamida com os timings de entrada e o status de performance do próprio doente, e no caso do vemurafenib, porque durante muito tempo os doentes tinham feito só o vemurafenib e não a associação, porque o cobimetinib ainda não estava presente, nem estava autorizado para a sua utilização. Inclusive tivemos um medicamento que eu destaquei, que é para o carcinoma base celular, onde a resposta completa foi obtida, era o endpoint primário do ensaio, e no ensaio não conseguiram, conseguiram só uma sobrevida livre de progressão entre 9,3 e 9,5 meses, e nós tivemos uma média de utilização de 14,8 meses e com uma resposta completa. Os resultados em 2019 também fizemos para outra área, foi para a hepatite C, onde foi determinado dos 390 doentes tratados a taxa de negativação, e que também nos dava uma taxa de negativação de 99,7%, que era muito superior àquela para a qual os medicamentos tinham sido contratualizados, e isto numa área onde na altura os preços para a hepatite C eram extremamente altos, rondavam os 50 e tal mil euros cada tratamento. Em 2020 nós consolidamos os dados e acrescentámos, além dos que já tínhamos e dos outros que já tínhamos determinamos também para o palbociclib, ribociclib e alectinib, e pela primeira vez também para o atezolizumab na área da imunoterapia. Os resultados voltaram a ser bastante animadores e bastante promissores, e isto entusiasmou-nos bastante e fez-nos perceber que estávamos no caminho certo. Em 2021
e na sequência da determinação de outcomes, de resultados clínicos, nós fomos desafiados por um projeto na área do Value-Based Healthcare. O Michael Porter e a Elizabeth Teisberg, da Harvard Business School, apresentaram este conceito de saúde baseado em valor, focado em evitar desperdícios, em melhorar a qualidade e a segurança dos tratamentos. E o Value é definido, o Value-Based Healthcare é definido mesmo isso, como uma cultura sustentada no valor, centrada no doente, baseada em atividades que compõem o ciclo de cuidados ao longo do percurso de cuidados, portanto, aquilo que se chamam os pathways, e é uma perspectiva teórica de reorganização de cadeia de valor em cuidados de saúde, portanto, melhores resultados clínicos, melhor satisfação dos doentes, menores custos. Os objetivos é uma melhoria contínua, sem dúvida, objetivos extremamente ambiciosos, a eliminação de componentes do percurso que não adicionam valor, a redução de tempos de espera, a melhoria da utilização da capacidade instalada, a realocação de recursos e a maior produtividade e eficiência de cuidados. E foi neste contexto que, em 2021, a Roche desafiou o César Ram para um protocolo na área para um estudo na área do Value-Based Healthcare, portanto, com a neurologia, e cujo enquadramento é o Grupo Santillon e o trabalho desenvolvido nesta área, o desenvolvimento de um standard set em esclerose múltipla. Não havia standard set, nem há ainda standard set em esclerose múltipla, portanto a ISHOM não apresenta sequer um consenso para o tratamento da esclerose múltipla, e este grupo nos Países Baixos começou a trabalhar nisto em outubro de 2019, entre outubro de 2019 e março de 2020, reuniu um grupo de escolas internacionais, neurologistas, economistas, administradores hospitalares, membros de associações de doentes, dos quais fizeram parte alguns portugueses, como o professor João Sarteira, o Dr. Filipe Costa, que é economista no Grupo de Saúde, o Dr. Paulo Gonçalves, que é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e escolheram para o Standard Set 14 indicadores, dos quais apenas 3 são clínicos. E foi este desafio que foi publicado, e que eles publicaram já no Congresso de ESPOR em 2020, penso eu, exatamente, que nos desafiaram e fomos desafiados a fazer o quê? Fomos desafiados a tentar implementá-lo aqui na Madeira. Portanto, para o médico, o Standard Set vai servir para melhor monitorizar o doente, tratar de forma mais eficaz e eficiente. Para os hospitais, gerir custos sem sacrificar qualidade, envolver as partes interessadas, utilizar os dados para melhoria de procedimentos, processos, estruturas e sistemas, e para obter maior notoriedade e diferenciação. Para o doente, uma maior comunidade e a escolha dos melhores centros. Claro que aqui na Madeira isso não se aplica, porque somos o único hospital, mas no modo geral é assim que funciona. Portanto, foram desafiados alguns hospitais, e à partida só 2 ou 3 é que se queriam para implementar o Standard Set. Dos vários hospitais convidados, nós fomos presenteados com a escolha, juntamente com o Hospital de Braga e com o Beatriz Ângelo e ainda com o Fernando da Fonseca. Os fatores que levaram à diferenciação da equipa do César Ram foi, sem sombra de dúvidas, a medição de outcomes que já tínhamos, a experiência que já tínhamos de medição de resultados nos 2, 3 anos anteriores, a estabilidade que o próprio César Ram teve durante o período de Covid, em que os seus serviços não pararam, tudo continuou na mesma, e portanto não tínhamos toda a gente só alocada ao Covid, as restantes equipas continuavam a funcionar. Termos uma consulta de esclerose múltipla já há algum tempo, com uma equipa multidisciplinar motivada, portanto a equipa de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, mesmo a própria farmácia, o próprio Conselho de Administração que concordou com o projeto, termos uma enfermeira especialista em esclerose diferenciada, em esclerose múltipla, termos um neuropsicólogo, termos um oftalmologista que dá apoio
aos doentes de esclerose múltipla, se for necessário. Tudo isto fez perceber que nós tínhamos condições de, se trabalharmos todos em equipa, podermos tentar implementar isto na prática corrente. E pronto, formaram-se equipas, para isto à partida já mexeu com muita gente. Há um projeto que ainda está em andamento, ainda não está devidamente, totalmente implementado, portanto as equipas, como dizia, constam a Presidente da Neurologia, pela Neurologia, a doutora Teresa Carvalho, que é a Presidente, o doutor Armando Morgan, que é o responsável pela esclerose múltipla, a doutora Sofia Aguiar, que é a neuropsicóloga, e a enfermeira Patrícia Rodrigues, que é a enfermeira responsável por estes doentes. Depois, claro que é um projeto que envolveu a própria Roche, o próprio Conselho de Administração, a própria direção clínica, o jurídico, nas elaborações e nas validações de protocolos e toda a informação, a informática, com a elaboração de umas pastas partilhadas, a farmácia e os ambulatórios que vai envolver, e vai envolver ainda a investigação e a comissão de ética para a aprovação de todos os resultados, quando assim for necessário. Aquilo que tínhamos à partida é que não havia consenso para os autocarros, não há consenso ainda para a esclerose múltipla com standard 7, e a grande questão do que é que deveria ser medido, que já vinha muito claro e que foram-nos também desafiados a implementar este standard. Portanto, aquilo que o César Ramo terá que fazer, e aquilo que é o nosso desafio, é aplicarmos estes indicadores à prática corrente, ao dia a dia, para depois podermos obter resultados. E é aquilo que nós estamos a tentar neste momento. O que é que tem sido feito? Muitas reuniões com a Roche, reuniões com o César Ramo, reuniões com os outros hospitais que estão a fazer o mesmo percurso. As autorizações verdes que já estão, não é? Com o Conselho de Administração, com a direção clínica, a investigação e a Comissão de Ética, a submissão não, porque ainda não começamos a trabalhar em termos de resultados, mas vamos fazê-lo já muito em breve. Em construção estão os formulários, os PROMs, portanto o dashboard, e a própria consulta farmacêutica que teve que ser implementada e tem que ser implementada para podermos dar o nosso contributo nesta área. O Value Based Healthcare vem ainda pela necessidade de desenhar as pathways. Podemos dizer que já fizemos uma pathway que já está desenhada, portanto todo o circuito interno do doente já está mapeado, desde o acesso ao tratamento. Posso dizer que até já o fizemos 2 vezes, o que significa que ainda nem sequer estamos ainda na procura do melhor, e portanto já estamos aqui na melhoria contínua. Os indicadores já foram definidos, já vos mostramos. As ferramentas informáticas, também a pasta partilhada, já foi criada, e o nosso percurso na medição de resultados diz-nos que quando caminhamos fazemos o caminho. Em 2019, 2020 medimos CROMs, medimos os Clinical Report Outcomes. Em 2021 preparamos para medir os PROMs, portanto os Patient Report Outcomes e os indicadores de processo. O que se pretende é eficiência, segurança e qualidade neste nosso percurso. O que é que isto nos vai trazer? Vai trazer o standard implementado, vai trazer um valor acrescentado, vai permitir fazer o benchmarking com outros hospitais, dados de vida real, a informação dos pacientes e as decisões partilhadas, e ainda a possibilidade de contratação, se for caso disso. Conclusões dos resultados dos outcomes. As medianas utilizadas pelos nossos doentes são superiores às PFS na maioria dos dados analisados. Os doentes têm tempos de utilização de fármaco muito longos, com benefícios clínicos comprovadíssimos. Isto significa que o investimento foi certo. As respostas objetivas à patologia anteriormente sem terapêutica, como é o caso do vismodegib, é estonteante e deixa-nos a todos cheios de alegria. E os dados mostram também que, apesar das nossas dificuldades e muitas vezes do nosso desenho, ou muitas vezes das nossas dúvidas, há um trabalho de excelência da equipa clínica que diagnostica e que diagnostica e prescreve. Há um trabalho da parte de enfermagem nos hospitais de dia que é de louvar e que é de excelência, e está também da parte dos ambulatórios farmacêuticos um trabalho muito bom, porque se os resultados foram superiores aos ensaios, que todos nós sabemos que exigem normas
rigorosas e que há um critério de escolha de doentes para não queimar, entre aspas, uma molécula, como nós acabamos de ver a doutora Ana Célia explicar. Há normas muito apertadas nos ensaios, todos nós sabemos disso. E se conseguimos resultados tão bons, resultados que foram avaliados por várias comissões que lhes dão uma aprovação, e mais ainda em Portugal foram avaliados pela CADES e tiveram um financiamento para dados e para tempos que os nossos foram muito superiores aos tempos dos ensaios que lhe deram a aprovação e que lhe deram financiamento. Isso significa que a nossa terapêutica inovadora criou valor, e criou um valor muito grande para a nossa instituição e para os nossos doentes. Os resultados obtidos são factores de chave para a sustentabilidade, e é isto que nós não nos podemos esquecer. Eles permitiram-nos saber que estávamos a tratar bem, que estávamos a tratar com segurança, que estávamos a dar qualidade de vida. Eles permitiram perceber e comparar alternativas terapêuticas e escolher aquela que no mundo real oferecia melhores resultados e a custos mais baixos. Vocês viram que nos dados que apresentei, e para aqueles que são entendedores e são especialistas na matéria, havia várias patologias. Tínhamos vários fármacos, por exemplo, o ribociclib e o palbociclib para o câncer da mama, RH+, tínhamos o pertuzumab e o trastuzumab para o ER2+, tínhamos dois fármacos diferentes para o melanoma e com resultados diferentes, e depois a partir daí isso permite também reduzir alguns custos com desperdícios e não andar a patinar com terapêuticas experimentais e ir logo direto à cabeça ao medicamento que é aquele que vai ter mais efeito, mas também permite negociar com os laboratórios os valores daqueles medicamentos que poderão não estar a dar a resposta que nós estávamos à espera, e uma negociação que pode ser de partilha de risco, como por exemplo foi com o pertuzumab a nível nacional, ou como outras que nós temos aqui a nível regional no nosso hospital. As conclusões do percurso do Value Based Healthcare dizem que conhecer outcomes permite envolver pessoas e equipas, e este envolvimento de pessoas e equipas é um envolvimento que dinamiza as pessoas, que cria um olhar diferente sobre o trabalho do dia-a-dia, dá-nos uma perspectiva completamente diferente do que fazer todos os dias o mesmo. Permite melhorar processos, permite eliminar ineficiências, permite desenvolver estruturas que às vezes é preciso ajustar para obtermos melhores resultados, vai permitir envolver os doentes e eles perceberem que também são ouvidos e que fazem parte da solução e do tratamento, permite realocar recursos, tomar decisões e acrescentar valor. Aquilo que podemos dizer é que medir resultados é o único caminho que nos levará ao sítio certo. Obrigada.